Então hoje eu falo dos efeitos da inflação nesses dois títulos. A essa altura do campeonato você já deve saber que lá em janeiro eu investi tanto em Tesouro Prefixado quanto em Tesouro Selic. E desde então eu venho acompanhando a rentabilidade dos dois e fazendo as comparações. Mas qual que é o efeito da inflação na avaliação desses títulos? Bem, isso é o que a gente acompanha a partir de agora. Se você entrasse nesse supermercado lá em janeiro de 2025, você encontraria aqui essa cerveja da Budweiser por R$ 2,79 a unidade. Agora, se você voltasse nesse mesmo supermercado, só que agora em outubro de 2025, essa mesma cerveja você encontraria ela por R$ 2,99 também aqui a unidade. Pode parecer pouca coisa, mas aqui a gente já está falando de mais de 7% de reajuste. E cá para nós tem produtos que subiram ainda mais. Mas tudo isso serve para ilustrar os efeitos da inflação no nosso dia a dia. Os ajustes nos preços dos produtos, quando o nosso dinheiro não acompanha, faz com que a gente perca o nosso poder de compra. Mas será que esse tem sido o caso também para os nossos investimentos, tanto no Tesouro Prefixado quanto no Tesouro Selic? Vamos ver a resposta, mas antes, se você está chegando aqui agora, meu nome é Evandro Troco e aqui a gente troca conhecimento sobre finanças, investimentos, vida, não necessariamente nessa ordem. E esse aqui é o 9º episódio da série em que comparamos a rentabilidade do Tesouro Prefixado com a do Tesouro Selic. Bom, então vamos começar aqui pelo Tesouro Selic. Os R$ 158,19 que a gente investiu lá em janeiro, hoje eles estão valendo R$ 177,03. Isso representa uma rentabilidade acumulada de 11,91%. Vamos guardar esse número. Já aqui para o caso do Tesouro Prefixado, os R$ 52,61 que a gente investiu na mesma data, também lá em janeiro, hoje eles estão valendo R$ 60,31. Isso aqui representa uma rentabilidade de 14,64%. 11,91% para o Tesouro Selic e 14,64% para o Tesouro Prefixado. Ok, agora vamos tratar da inflação. De acordo com o IBGE, até outubro a inflação acumulada é de 3,94%. E aqui já cabe um comentário que aquela correção no preço da cerveja do supermercado, que a gente viu no início do vídeo, foi bem acima do que foi a inflação. Pois é, o consumidor ainda tem que passar por isso. Então temos aqui os dados de rentabilidade de cada um dos títulos e o da inflação. Mas para a gente chegar nos juros reais, no juro real de cada um desses títulos, não basta simplesmente eu chegar aqui e subtrair um do outro. Na verdade, o que a gente vai utilizar é a fórmula de juro real, que é essa que vocês estão vendo aqui na tela. E a partir dela, a gente chega aqui para o Tesouro Selic, para esse nosso investimento real que a gente fez, a gente está tendo um juro real, um retorno real acima da inflação de 7,67%. E para o Tesouro Prefixado, a gente está tendo um retorno ainda mais expressivo, de 10,29% de retorno real. E por que essas taxas são tão impressionantes? Vamos colocar em perspectiva. O Brasil é conhecido como país do rentismo e um dos motivos é justamente a elevada taxa de juro real que ele oferece. Então veja aqui nessa reportagem que mostra que o Brasil é o segundo país com a maior taxa de juro real no mundo. Engraçado, não é tanta coisa que o Brasil poderia ser o segundo melhor no mundo, mas enfim. Então quando a gente vai comparar aqui com outros países emergentes também, se a gente pegar aqui o México, ainda assim o Brasil está bem à frente. E quando a gente vai pegar então países de primeiro mundo, veja aqui no caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um juro real de 0,26%, enquanto o Brasil aqui está com 9,74%. Essa diferença aqui, nós estamos falando de quase 40 vezes a mais de juro real no Brasil. Surreal, né? Claro que essa acaba sendo uma representação de certa forma aproximada, porque para chegar nessas taxas de juros, de cada país, eles pegam, no caso aqui do Brasil, a taxa Selic e descontam a inflação projetada. Mas no nosso caso aqui, nós estamos falando de dois investimentos com a rentabilidade real, dois investimentos que a gente fez de fato, e estamos descontando a inflação acumulada também real, segundo os dados do IBGE. Por exemplo, quando eu investi no Tesouro Selic lá em janeiro de 2025, como vocês podem acompanhar aí na tela, a taxa Selic naquele momento, nesse período envolvendo o início do ano, era de 12,25%. E desde então, ela praticamente só veio aumentando. Da mesma forma o prefixado, que embora tenha uma relação implícita com a taxa Selic, ele é valorizado de uma outra forma, como eu já mostrei em outros vídeos dessa série. O ponto é, nessa série a gente não está falando em projeções, estamos pegando os dados
reais. E isso nos permite até fazer um exercício aqui, que se a gente fosse considerar, né, somente a rentabilidade aqui do Tesouro Selic em 7,67% e considerar ela como a rentabilidade de juro real do país, ainda assim ele entraria aqui na frente da Argentina. Ele ainda estaria considerando aqui no top 4. E se a gente fosse pegar a rentabilidade dos 10,29% do pré-fixado, então, em termos de juro real, ele só perderia aqui para a Turquia e também estaria aqui no top 2. E isso tudo nos dá uma dimensão do poder da renda fixa em se tratando de Brasil. Isso abre margem para grandes discussões aí da economia, que nem são o tema principal desse vídeo, mas eu vou deixar uma pergunta para você compartilhar a sua opinião aqui nos comentários. Por que uma empresa investiria na ampliação dos seus próprios negócios se ela pode, por outro lado, simplesmente deixar o seu dinheiro alocado em um desses títulos do Tesouro Direto, com risco de calote praticamente zero, e receber 7%, 10% acima da inflação em juro real? Como que uma economia se desenvolve nesse cenário? Pois é, pergunta retórica, né? Mas esse é um dos efeitos das altas taxas de juros historicamente aqui no Brasil. Mas voltando aqui à nossa comparação entre Tesouro Pré-fixado e Tesouro Selic, alguns pontos nos quais você deve prestar atenção. A rentabilidade dos dois pode ser considerada excelente, porque ambos têm garantido esse retorno real, pelo menos aqui nesse investimento que a gente tem feito. É sempre importante a gente pensar no seguinte exemplo, se tratando de juros reais. Imagine que seu salário, a partir do ano que vem, ele dobrasse de valor. Muito bom, né? Mas imagine que, acompanhado disso, todos os serviços e produtos que você precisa para viver também dobrassem de valor, de preço. Iria adiantar alguma coisa? Então essa é a importância de se procurar, de se obter retornos reais. E um outro detalhe importante é que esses retornos reais eles foram possíveis porque, embora não pareça, nós estamos com a inflação controlada no país. Porque, como regra e princípio, os investimentos que de fato protegem o poder de compra acima da inflação são aqueles vinculados ao IPCA, que não é o caso de nenhum dos dois que estamos tratando nessa série. O que eu quero dizer se tivéssemos o caso de uma inflação descontrolada no país, você poderia ter retornos inexpressivos, tanto do Tesouro Pré-fixado quanto do Tesouro Selic, e eventualmente até retornos negativos. Mas esse não tem sido o caso aqui para os nossos investimentos, que, como vimos ao longo do vídeo, temos tido retornos bastante expressivos para ambos. Enfim, efeitos da inflação considerados, esse é o 9º mês em que o Tesouro Pré-fixado apresenta uma rentabilidade superior à do Tesouro Selic, abrindo 9-0 na nossa disputa. Mas agora eu quero ouvir de você. Você costumava levar em conta os efeitos da inflação nos seus investimentos? Já chegou a perder poder de compra por conta disso? Compartilhe a sua opinião aqui nos comentários, lembrando-se de se inscrever no canal, deixar o seu like. Até uma próxima!